Presidente. Por favor, senhoras. Por favor, senhoras. Mas uma coisa é clara, nós saímos de 1,2 milhões e no primeiro ano do governo Lula subiu para 2 milhões, né? É que eu estou sem óculos, que eles acabaram de quebrar o meu óculos, então não estou conseguindo enxergar aqui os dados. Mas de qualquer forma, e depois subimos a esse número extraordinário. CPMI do INSS explode. Rogério Marinho enquadra depoente que expõe Lula ao vivo. Brasil, até onde vamos permitir que o silêncio encubra bilhões, desviados às custas de aposentados e pensionistas? A CPMI do INSS expôs um escândalo gigantesco. Fraudes que, segundo números oficiais, podem ter ultrapassado 14 bilhões de reais, com milhões de vítimas que sequer sabiam estar sendo descontadas. O senador Rogério Marinho enquadrou o depoente Eli Cohen, revelando que, desde 2005, o esquema só muda de rosto, mas a vítima é sempre a mesma, o trabalhador que deu a vida inteira ao país. E no governo atual, o número de entidades envolvidas simplesmente explodiu. O resultado? Uma corrida criminosa dentro da Previdência, transformando o INSS em caixa para sindicatos e associações suspeitas. Brasil precisa decidir. Vai aceitar que essa farra continue impune? A sua opinião é fundamental. Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse escândalo. Juntos, vamos mostrar que o povo brasileiro ainda não desistiu. E agora, vamos ao vídeo. Fui ao seu escritório, conversei com ele. Algumas coisas foram colocadas e muitas outras estão sendo colocadas aqui, nesse momento. Eu acho que a sua vinda aqui, senhor Eli Cohen, é importante para elucidar uma situação que aparentemente estava barrida para debaixo do tapete. Eu quero fazer alguns comentários antes de fazer uma pergunta à Vossa Senhoria, dizer o seguinte: Vossa Senhoria afirma, por ocasião do seu depoimento, que essas fraudes começam em 2005, só que Vossa Excelência se refere aos consignados, aos empréstimos consignados, né? Exato. Os descontos associativos, me permita colocar dessa forma, eles eram uma espécie de prerrogativa da CONTAG, porque até o princípio de 2019, mais de 80% desse total eram só da CONTAG. Você tem, aí eu quero um comentário de Vossa Senhoria, você tem 12 ACTs ativos em 2015, que é o marco temporal estabelecido pelo relator. Quando você chega no final de 22, você tem 21 ACTs, sendo que em 2019 e 2020, 9 entidades foram descredenciadas justamente por problemas ligados a descontos ilegais. E você chega ao final de 24 com 37, final de 25, meados de 25, com 37 ACTs ativos. Então a primeira pergunta que eu faço a Vossa Senhoria: o que foi que houve? Porque de repente tanta atenção dessas associações para o INSS, que antes era praticamente um local em que apenas a CONTAG, ou majoritariamente a CONTAG, trabalhava com desconto associativo? Senhor senador, o senhor só não prestei atenção. Que época que o senhor falou? Não, eu estou dizendo o seguinte, que até 2019, a CONTAG sozinha era beneficiária de mais de 80% do total dos valores arrecadados com descontos associativos, até o início de 2019. Nós temos aqui, em 2019, 16 ACTs celebrados ativos. Você termina o ano de 22, que é o final do governo do presidente Bolsonaro, com 21 ACTs ativos e termina 25 com 37 ACTs, quer dizer, 37 associações de repente descobriram esse filão aí de desconto associativo. O que é que o senhor atribui de repente essa atenção tão grande ao desconto associativo junto ao INSS? Veja bem, eu entendo o seguinte, senador, que... Eu acho que Vossa Excelência, contudo, o meu tempo, antes de eu começar, já está em 6 minutos, não falei 4 minutos aqui.
4 minutos? Por favor, responda, doutor Eli. Continuando, veja bem, os acordos de cooperação técnicas que foram realizados em um ano ou em outro ano, é muito circunstancial o senhor avaliar se houve vantagem ou não. Nós sabemos que, claro, que houve, mas é circunstancial. O fato, na verdade, está em como eles são utilizados. Veja, é um direito de uma associação ou de um sindicato, se ele tem todos os documentos necessários para obter esse acordo, é quase que um direito. O fato não é esse, poderia ter 300, desde que todo mundo fosse honesto. O fato é como, na verdade, se manobra esses acordos, não como eles são feitos. Então, eu sei que foram feitos alguns no governo Bolsonaro, muitos no governo Lula, mas isso é circunstancial. Eu entendo como o senhor também, eu entendo que, claro, que isso é no mínimo estranho, mas quando o senhor se detém em situações objetivas e não subjetivas, que são números, adesões, quantidades absurdas de adesões e quantidades de reclamações sobre o mesmo mérito, não há o que Eu vou tentar ser mais objetivo. É porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria fez uma afirmação que de 2016, quando acaba com o desconto obrigatório, há uma tensão. Na verdade, foi em 2017, quando há a reforma trabalhista. Então, a partir de 2018, 2019, é uma tensão maior. Veja, o senhor falou sobre 3 associações, não é isso? 3 entidades que eram ligadas ao camisote e ao careca do INSS. Sim. Nós temos 37 entidades. Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte: nós estamos falando de 3,3 bilhões em 2024. 3,3 bilhões. Isso é quantos por cento? 8%. Significam 8% do total essas 3 entidades. Sim. Então, 92% não foram objeto da sua investigação, viu, senhor relator? 92%. Então, o senhor acha que esse método criminoso, de se utilizar de terceiras pessoas para se locupletar com o recurso que é recepcionado pela entidade, utilizando métodos de associar pessoas contra a sua vontade, por diferentes estratégias, é uma situação que se repetiria com esses 37 entidades? Senhor acredita? Todas elas. Eu fico tranquilo de dizer. Bom, eu só chamar a atenção do relator 100%. Que a gente está falando de 37 entidades. Vou pedir silêncio mais um pouco, por favor. Investigado pelo senhor Eli Coy, majoritariamente foram 3 entidades que representam em torno de 8% do total desses valores. Se nós fizermos uma conta simples, o senhor falou em 2,5 bilhões de reais, fizemos uma conta simples, nós chegamos ao final de 22 com um pouco mais de 2 milhões de associados. Isso dados do meu INSS obtidos por lá, tá? E ao final, em meados de 25, quando houve a operação sem desconto, nós estamos falando aí de 9 milhões e 600 mil associados. Exato. 9 milhões e 600 mil, a se levar em consideração que o que a CGU fez é verdade, ou seja, 98% não reconhece o desconto, vamos pensar em 100, 9 milhões e 600 vezes R$50, multiplicado por 12, um ano, dá quase 5 bilhões de reais. Sim. Se pensarmos só nos 2 anos e meio, nós estamos falando aí de quase 14 bilhões de reais, senhor relator. Se eu estou levando em consideração que é o que a CGU está dizendo, que fez uma amostragem e 98% disse que não sabia. Então, eu pergunto, o que significou essa corrida aqui? A gente pega aqui 2022, tem 780 milhões de reais. Nós chegamos em 24 com 3,3 bilhões. Houve um afrouxamento de controles, houve um desprezo pelas normas vigentes, houve uma orquestração de dentro da Previdência por funcionários que estavam em postos estratégicos na sua apuração em locais estratégicos que permitiram que esse número tão grande de associados entrasse sem que despertasse nenhuma preocupação, quando com 40 mil reclamações em 2019 e 50 mil em 2020, 9 entidades foram descredenciadas. A gente está falando de mais de 1 milhão de reclamação no meu INSS e o governo não tomou nenhuma providência. Eu só acho que isso é normal ou havia uma
uma orquestração criminosa dentro da instituição e de fora para dentro? Bom, como eu já disse, eu trabalho com dados objetivos. O fato aqui é muito claro. Veja, os números, não é minha opinião, são os números. Nós temos aí 1.200.000, se não me engano, na saída do governo Bolsonaro, isso triplicou, duplicou e depois triplicou. Nós estamos falando em bilhões que foram triplicados. Ou seja, olha, sem fazer juízo de valor e sem tender para um lado ou para o outro, até porque eu acho que todos temos que estar só do lado do aposentado, nem com a direita, nem com a esquerda. Mas uma coisa é clara, nós saímos de 1,2 milhões e no primeiro ano do governo Lula subiu para 2 milhões, né? É que eu tô sem óculos, que eles acabaram de quebrar o meu óculos, então não estou conseguindo enxergar aqui os dados. Mas de qualquer forma, e depois subimos a esse número extraordinário. O fato é que, se nós não analisarmos os números, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar ouvindo conversa, falar, não, mas espera aí, não, mas é assim. Não, vamos analisar os números, já que não se entra no entendimento de quem é o pai da criança, analisa os números. A real é essa. Até porque esse modelo de fraude já vem, como eu disse, desde 2005. Só mudou de cara. Ele muda de cara, mas mantém a mesma vítima, o aposentado. Essa que é a realidade. Obrigado, senhor Licoim. Quinta-feira, hoje votaremos como extra pauta, por acordo, o requerimento que o governo irá apresentar com o nome a ser votado por essa comissão. Senhor presidente, determino o encerramento da votação. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, pela liderança, senador Rogério Marinho. Em função do caminhamento que Vossa Excelência está dando, o governo vai apresentar o nome, nós não sabemos qual é, como é que José Carlos Oliveira. Não há acordo. Não, haverá votação, senador. Haverá votação. Aí é votação. Como é que vai fazer um acordo? Então nós queremos acrescentar o nome também. Senhores. Não, presidente, então queremos apresentar outro nome também. Apresentaremos outro nome. Apresenta, vamos para a votação. A gente vai para votar. Aqui é o plenário. Senhores, olha, por favor, a última coisa que eu gostaria é de fechar os microfones aqui. Por favor, a última coisa que eu gostaria é de ter que fechar os microfones aqui para a gente dar sequência nos trabalhos da CPMI. Então, por gentileza, está aprovado o requerimento do relator por 26 votos a favor, nenhum voto não e 0. Qual a palavra? Presidente. Com a palavra, senador Presidente, pela ordem. Marcos Rogério. Senhor presidente. Senhor presidente. Por favor, senhores. Por favor, senhores. Por gentileza, Coronel Fernando, senadora Leila, retome os lugares, por favor. Por favor, retome os lugares. Por favor. Coronel Fernanda, por gentileza. Por gentileza. Deputada, senadora Leila, por favor. Por favor. Por favor, retome os lugares. Senadora, para cima dela, tá no lugar dela sentada lá. Senadora Leila, por favor. Senadora Leila, por favor, senadora Leila. Pode suspender a reunião. Não vou suspender, nós estamos entre parlamentares, há um decoro aqui. Há um decoro aqui. Coronel Crisóstomo, por favor. Senhores, retomamos aqui. Nós vamos dar sequência e vamos encerrar essa sessão com tudo aquilo que nós nos propusemos. Senador Marcos Rogério, com a palavra. Voltou para a ordem dos inscritos, voltou para a ordem.
darei a palavra a Vossa Excelência. É porque ele está há mais tempo que Vossa Excelência. Voltou para a ordem das inscrições? Senhor presidente. Voltou para a ordem das inscrições? Não. Das falas, nós ainda estou dando discussão sobre os requerimentos. Eu quero escrever. Perfeitamente. Senhor Dom Paulo Pimenta. Sim. Documento escrita, presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência já falou. Pois não, senador Marcos Rogério. Eu queria, por uma questão de coerência... Pois não, senhores, por favor, silêncio. Senador Girão, por favor. Senhor presidente, sim, nós estamos na fase inicial dessa CPMI. Pois não. Eu votei a favor do requerimento, embora meu voto não tenha sido computado em razão de eu estar na condição de suplente. Pois não. Mas eu, por uma questão de coerência, eu não posso deixar de sublinhar que a representação por prisão nessa fase da instrução probatória de uma CPMI, para mim, na minha avaliação, ela não vai no sentido de fortalecer o papel da CPMI. Essas pessoas que foram mencionadas aqui, boa parte delas, em razão do apuratório feito em sede de inquérito da Polícia Federal, acho que já deveriam estar encarceradas, presas, exatamente, por aquele inquérito policial. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.